Quando eu era criança, uma das histórias que eu mais amava que minha mãe contasse pra mim era a história de Jonas. A ideia de um homem ter sido engolido por um peixe grande e depois ainda ter sobrevivido era incrível. Eu sempre imaginava aquela história como se fosse um filme de aventura. Se você não conhece a história de Jonas, basicamente é a história de um homem que Deus ele chamou para pregar arrependimento para a cidade de Nínive. Mas quando Jonas ele escuta esse chamado de Deus, ele escolhe fugir para outra cidade. Ele vai para a cidade de Tarsis. E para fugir para a cidade de Tarsis, ele vai atrás de um navio que vai levar ele até esse lugar. Porém, quando ele já está nesse navio, junto com outros marinheiros, começa uma grande tempestade contra o navio, contra eles ali no mar. E os marinheiros começam a ficar desesperados por conta daquela tempestade e eles começam a se questionar quem é o culpado por aquilo e eles lançam sorte, porque eles acreditavam em outros deuses. Eles lançam sorte para poder descobrir quem era o responsável por aquela tempestade estar caindo sobre a vida deles, sobre eles, né? E a sorte cai em Jonas. E Jonas ele confessa então que a culpa realmente é dele, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Quando eles perguntam o que eles devem fazer, então Jonas ele fala: me lancem no mar, então a tempestade vai se acalmar. E eles fazem exatamente isso. Eles lançam Jonas no mar e a tempestade se acalma. Depois os marinheiros eles reconhecem realmente que foi Deus que enviou aquela tempestade. Eles se arrependem dos seus caminhos. Eles fazem sacrifício para o Senhor. Então Jonas ele é lançado no mar e Deus ele envia um peixe grande atrás de Jonas para poder engolir ele. E Jonas ele é engolido. Ele permaneceu dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. E Jonas ele se arrepende pelos seus pecados, ele se arrepende por ter fugido da presença do Senhor. Então Deus ele manda o peixe jogar Jonas de volta à terra firme. Então Jonas ele é lançado na terra firme e ele decide então voltar para Nínive. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo melhor realmente o contexto da história. E eu percebi que a história de Jonas ela possui tantas outras camadas mais profundas do que simplesmente um homem que foi engolido por um peixe porque ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. É que eu entendi então que Jonas ele não estava fugindo porque ele estava simplesmente com medo ou porque ele não tinha entendido muito bem a ordem de Deus, porque ele estava sem direção, confuso, ou porque ele estava esperando um sinal maior para ele poder ir para Nínive. Não, na verdade Jonas ele escolheu desobedecer, ele escolheu fugir uma ordem de Deus porque ele não queria cumprir o chamado que Deus ele tinha para aquela cidade. Se você ler a história completa, você vai perceber que Jonas ele não queria pregar para a cidade de Nínive, justamente porque ele sabia que Deus ele era misericordioso, que Deus ele é bondoso e que ele iria perdoar os pecados da cidade de Nínive. E Jonas ele não queria isso. Ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse um povo que, na visão dele, não merecia o perdão e a misericórdia de Deus. Então ele não ignorou a ordem de Deus por acidente ou porque ele simplesmente estava com medo ou algo do tipo, mas era porque ele achava que aquelas pessoas não mereciam o perdão de Deus e ele queria fazer a sua própria vontade. Ele achou que ele poderia fugir da presença de Deus para poder fazer o que ele bem entendia ao invés de cumprir o chamado de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você não tenha a mesma motivação que Jonas teve, né, de ter um orgulho ali, de achar que a vontade dele era melhor do que a de Deus, né, escolhendo quem merece ser alcançado por misericórdia ou não, né. Mas em quantas áreas da nossa vida a gente tem agido exatamente como Jonas, fugindo de coisas que o Senhor nos mandou fazer, sabendo que aquilo vai de certa forma trazer benefícios e abençoar outras vidas. É por isso que esse vídeo ele é específico para algumas pessoas, pode ser que você se identifique ou não, mas fato é que às vezes Deus ele colocou propósito, promessas, sonhos, direção sobre sua vida. Pessoas ao seu redor constantemente confirmam aquilo que Deus ele colocou dentro de você, mas mesmo assim você ainda segue indo em direção contrária, às vezes de forma consciente igual de Jonas, ou outras vezes de forma mais mascarada, de forma mais sutil, né? Talvez você esteja enchendo a sua agenda ou buscando responsabilidades que de certa forma não priorizam aquilo que Deus ele colocou como um chamado para você realizar. Então se enchendo, se distraindo com coisas que não são necessariamente aquilo que Deus ele pediu para você fazer. Então qual que é de fato a sua motivação? Pode ser que seja o medo de se expor, medo de falhar, medo de ser julgado, criticado, enfim, medo de tentar e não dar certo. E essa não é apenas uma história que está na Bíblia, mas eu vejo que ela se repete na vida de muitas pessoas, às vezes na minha, às vezes na sua, mas o fato é que a história de Jonas ela é sobre uma fuga, sobre que essa história de Jonas ela reflete como quantas pessoas são chamadas por Deus para fazer algo, mas elas decidem de forma muito consciente e em direção completamente oposta àquilo que Deus já tinha chamado elas para fazer. A motivação de Jonas para fugir é porque ele não queria que aquelas pessoas fossem alcançadas pela misericórdia e pelo amor de Deus. E talvez você não tenha esse mesmo coração endurecido, essa mesma motivação que Jonas teve quando ele decidiu fugir, mas talvez você tenha outras motivações para ir em direção contrária àquilo que Deus ele já te ordenou a fazer. Jonas ele não queria que um povo fosse alcançado pela misericórdia de Deus, mas e você? Qual é a sua motivação? Por que você está fugindo? A gente também pode acabar fugindo por orgulho,
orgulho de não querer depender de Deus, de não entregar, de achar que o controle está mais seguro conosco. No fim das contas, fugir significa você achar que a sua vontade ela é mais segura que a vontade de Deus. Então, no fim, acreditar que os seus planos eles são mais justos, mais coerentes, mais aceitáveis, mais confiáveis que os planos de Deus, né? Então, não deixa de ser uma incredulidade da nossa parte de achar que o plano de Deus ele é menor ou menos confiável que o nosso. É um grito silencioso da nossa alma falando: Deus, eu não confio em Ti o suficiente. Deus acreditou que fugindo para Tarsis seria muito mais seguro e talvez mais justo do que ele indo para Nínive e cumprindo aquilo que Deus ele tinha mandado ele fazer. Porém, nada foge dos olhos de Deus. Deus ele dá essa direção para Jonas é porque ele tinha algo muito maior em vista. Ele tinha pessoas que seriam alcançadas pela misericórdia e pelo perdão de Deus. E Jonas ele não queria isso. E talvez você não perceba ou ainda a venda não caiu dos seus olhos, mas enquanto você está fugindo, pessoas estão esperando pelo seu posicionamento. Quantas vidas poderiam ser abençoadas e transformadas através daquilo que você carrega nas suas mãos. Projetos ou ideias que você tem que poderiam abençoar vidas, portas que Deus colocou no seu caminho para que pessoas pudessem passar por essas portas, mas você fica barrando a passagem dessas pessoas. Isso porque você ainda não entendeu que o chamado não é sobre você. O chamado de Jonas não é sobre Jonas e o seu chamado ele também não é sobre você. Ele não te deu uma missão para que você pudesse inflar o seu ego ou realizar a sua própria vontade, mas ele te deu essa responsabilidade justamente para que pudesse abençoar e transformar outras vidas. Assim como Deus ele queria que a cidade de Nínive fosse alcançada pelo perdão e pela misericórdia dele, Deus ele espera usar a sua vida para que outras pessoas possam ser também transformadas. E o tempo está passando, as oportunidades estão passando, a colheita está madura, mas os trabalhadores continuam fugindo, se escondendo. Jonas ele precisou ser engolido por um peixe para ele poder acordar para a realidade da missão que ele tinha, né, para poder se arrepender. E você e eu, nós vamos esperar mais o quê? Você vai precisar de mais o quê para poder de fato acordar para essa realidade, né? Até quando você vai permitir com que a autossabotagem impeça você de viver aquilo que Deus tem para você? Até quando você vai deixar com que a preguiça, a procrastinação governe a sua vida, né? Até quando você vai permitir com que essas muralhas se levantem entre você e a sua obediência com desculpas do tipo: eu não sei se isso é para mim, eu não sei se é o momento, sinto pronta, preciso orar mais sobre isso, depois eu vejo isso. E na verdade você já conhece a direção, você já sabe o que precisa ser feito, mas continua fugindo a cada dia. E quando as coisas dão errado, você começa a procurar culpados, você começa a procurar inimigos, sendo que o maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. E comparando a motivação de Jonas e o nosso, pode ser que os motivos sejam diferentes, mas o resultado continua sendo o mesmo. Pessoas que poderiam ser beneficiadas acabam não sendo porque você continua fugindo. Pessoas que poderiam ser alcançadas continuam esperando. Projetos, ideias que poderiam transformar vidas continuam engavetados. Então esse vídeo talvez seja um despertar para o arrependimento. Não arrependimento que você fala que vai mudar, mas continua no mesmo lugar, mas sim para um arrependimento que de fato gera mudança, que você decide e você age. Arrependimento que te faz levantar da praia e ir em direção a Nínive, sabe? Mesmo que com medo, mesmo que com insegurança, mas com fé e temor. Temor a Deus, porque um dia a gente vai prestar conta de tudo aquilo que Ele nos confiou, e eu acho que isso seja motivação suficiente pra gente agir. Se comprometa hoje a você não mais sabotar aquilo que Deus Ele confiou nas suas mãos, né? Porque quem que precisa de inimigo se a gente mesmo sabota a nossa própria jornada? Deus Ele espera pelo nosso posicionamento, os céus esperam pelo nosso posicionamento. Então decida hoje parar de fugir, talvez não por você, mas faça isso por amor a Deus, por obediência a Deus e também pelas pessoas que serão abençoadas, por amor a essas vidas, e faça isso pelas pessoas que serão tocadas através da mensagem que você carrega. Uma coisa que eu aprendi é que meu amor por Deus e pelas pessoas precisa ser maior do que o meu ego, do que minhas inseguranças, do que o meu medo, do que o conforto, né? Então, eu decidi que eu não quero mais fugir daquilo que Deus Ele quer fazer, e eu espero que você também tome essa mesma decisão, porque sinceramente, a gente não tem mais tempo pra perder tempo. Mas que esse vídeo talvez tenha sido mais uma autoconfissão, mas se de alguma forma você se identificou, se isso falou com você, eu gostaria muito de saber, então deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.